Há muitas respostas para muitas perguntas. Há muitos caminhos para seguir. Mas qual a resposta correta? Qual o caminho que devo escolher? No ar, o programa Resposta Fiel. Apresentação: missionário Jamierson Oliveira. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja multiplicada sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo com a sua família, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. A epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. O desejo de Deus é que vivamos em santidade. O desejo de Deus é que vivamos separados das coisas contaminadas. A vida cristã deve ser uma vida de piedade na presença de Deus. Então, por isso que o apóstolo nos recomenda, nos exorta a vivermos em santidade e em pureza diante de Deus. Mas quem de nós não peca? Quem de nós não falha ao longo da jornada cristã? O fato é que o versículo não termina aí também. Se por um lado, Deus quer que vivamos em santidade, se por outro lado, todos nós somos pecadores, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23, que o apóstolo Paulo sentencia dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós temos este gens do pecado. E nós pecamos, e você sabe que você peca, e você sabe que você falha. O remédio também foi providenciado pelo Senhor, o nosso Deus. O mesmo versículo que o apóstolo João recomenda para que não pequemos, ele continua dizendo, como remédio, como refrigério para quem peca: e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Uma das ocasiões mais lindas no ministério de Jesus é quando ele estava ensinando numa casa. De repente começaram a descer, destelharam aquela residência, um ato de fé, um ato heróico de amigos daquele paralítico, e desceram aquele homem até a presença de Jesus através de cordas. Quando eles colocam aquele paralítico ali diante do Senhor Jesus, Marcos capítulo 2 está essa história, esse registro do ministério de Cristo. Jesus olha para aquele homem e diz assim: filho. Ele, movido de íntima compaixão por aquele homem, vendo a fé dos seus amigos e do próprio moribundo, ele disse: filhos, ou melhor, filho, perdoados estão os teus pecados. Que palavra maravilhosa! Jesus está dizendo para você, nesta hora: filho, perdoado estão os teus pecados. Esta é a maior mensagem de Deus para o homem: perdão de pecados. Creia no sacrifício de Jesus, no seu sacrifício vicário, substitutivo na cruz do Calvário, e você terá paz, terá liberdade e se sentirá melhor na presença de Deus, desse Deus santo que exige de nós santidade. Ele também provê através do seu Filho Jesus possibilidade de perdão, e por isso louvamos a Deus. Começamos agora com o programa Resposta Fiel. Nós hoje teremos mais um programa edificante para a sua vida, com instruções bíblicas, com exposição da palavra de Deus. Esse não é um programa de polêmica, esse não é um programa de diz-que-diz evangélico, de fogo amigo contra a igreja de Cristo. Esse é um programa para edificar a sua fé. Eu peço que você já ligue para os seus amigos, para os seus colegas, peça para sintonizar esse canal. Você que assiste pela internet, distribua o link deste programa agora, através deste canal, na sua rede social, para que outros possam também acompanhar esta programação. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial. Na volta, quero apresentar o meu convidado especial, que está conosco para nós discutirmos mais um assunto. O tema de hoje é inerrância bíblica. Vamos falar a respeito da palavra de Deus. Até daqui a pouco. Você está assistindo o programa Resposta Fiel. Apoio Cultural.
Eu tenho um recado especial para você que quer aprender mais da Palavra de Deus. Quer estudar teologia, sempre sonhou estudar teologia, mas não tem tempo para frequentar a sala de aula? Então eu falo da FAETEB, Faculdade de Ensino Teológico do Brasil. A nossa faculdade você vai estudar em casa, à distância, não precisa frequentar a sala de aula. Eu quero falar de um dos nossos cursos que é o Bacharel em Teologia à Distância. Material didático exclusivo do aluno, são 12 livros que você recebe em sua casa, apenas ligando agora, basta apenas ligar agora para o telefone que aparece em seu vídeo, fazendo a sua matrícula, você recebe o material didático em casa e começa a estudar. Então não perca tempo, faça já a sua matrícula no melhor curso de Teologia à Distância do Brasil, Faculdade de Ensino Teológico do Brasil, FAETEB, e eu tenho uma promoção especial para você que ligar agora para a nossa central de matrículas. Fez a sua matrícula no curso Bacharel em Teologia à Distância? Eu vou dar de presente para você, sabe o quê? Um tablet de 7 polegadas, é isso mesmo, um tablet de 7 polegadas. Ligou, fez a sua matrícula no curso Bacharel em Teologia à Distância, ganha um tablet de 7 polegadas, mas tem que ligar agora. Lembrando, não paga a taxa de matrícula, não paga a taxa de entrega e recebe o seu material em casa. Ligue agora, FAETEB, Faculdade de Ensino Teológico do Brasil. Voltamos a apresentar programa Resposta Fiel. Como prometido, estamos de volta com o programa Resposta Fiel e mais uma vez eu estou aqui com meu amigo, com o professor Ignaldo Hélio de Souza, mais conhecido como Ignaldo. Além de amigo, ele é pastor do Centro Evangelístico Vale da Bênção, também professor ali do seminário da Missão Antioquia, do seminário evangelístico ali, o STEMA, que fica em toda aquela estrutura do Vale da Bênção. É uma alegria, Ignaldo, estar com você mais uma vez no programa Resposta Fiel. E a alegria minha, a alegria estar aqui nesse programa, falando de um assunto tão maravilhoso e edificante que é a Bíblia, a palavra, a sua inerrância, né? Muito feliz disso aqui. Bem, o tema de hoje é inerrância. Nós, em programas anteriores, temos falado a respeito da diversidade religiosa, temos falado a respeito de apologética como um assunto, como uma ferramenta da evangelização que é necessária. E hoje o programa a gente quer discutir um pouquinho sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? Como ela se divide? Apesar de parecer um assunto tão comum, é incrível que haja milhares de crentes ainda em dúvida, né? Em relação à palavra de Deus. Eu sei que dúvidas eu também tenho, mas há muita coisa que pode ser resolvida, muita coisa que pode ser esclarecida. A Bíblia é a palavra de Deus? Ela merece confiança? Como esses originais chegaram até nós? A verdade, a Bíblia é a verdade, como Pilatos, capítulo de número 38, versículo 38 do capítulo 18 de João, Pilatos perguntou, o que é a verdade? Hoje o homem moderno pergunta se existe a verdade, ou seja, piorou, né? Piorou. Enquanto Pilatos pergunta o que é, o homem atual pergunta, existe mesmo? Duvida se existe a verdade. A palavra de Deus é a verdade, professor? Sim, a palavra de Deus é verdade, é inerrante. Eu queria ler, entre várias passagens lindas sobre isso, eu queria ler o Salmo 19, no versículo 7, onde diz assim, a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é perfeita. É o inerrante, né? A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então a palavra de Deus ela é inerrante, ela é fiel em tudo aquilo que ela afirma, e quando a gente diz que ela é fiel em tudo aquilo que ela afirma, você não vai encontrar erros geográficos ou erros históricos na Bíblia. Até quando ela fala de história, de geografia, de vidas, ela está falando de fatos, de realidades. E a gente tem um problema, eu falo que a gente tem um problema muito grande, que é esse mesmo. Hoje em dia o homem já questiona até se a verdade existe. E a gente vive num relativismo aí tão grande que as pessoas estão perdidas, não tem uma âncora para se firmar. Como eu estou aqui com uma frase de John Wesley, um dos grandes reformadores da igreja, um dos grandes avivalistas do século passado, ele disse assim, se existe qualquer erro na Bíblia, bem que então poderia existir 1000 deles. Veja bem, se existe uma só falsidade neste livro, então ele não proveio de Deus
e ele também não é a verdade. E isso é bem por aí, né? Se tem um erro na Bíblia, pode ter 1000. Logo, se tem 1000, então ela não é digna de confiança. Agora você leu, só te interrompendo, você citou aí o Salmo de número 19. A própria Bíblia dando testemunho de si mesma como sendo um livro fidedigno. Né? Perfeito. Não, eu acho hoje, mais do que tudo, importante, porque é isso mesmo. Se a gente perder o fundamento da Bíblia, nós perdemos todo o nosso fundamento. Alguns dizem, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Não, ela não contém, ela é. Ou então tem uma teologia que diz, a Bíblia se torna a palavra de Deus. Não, ela não se torna, ela é. Quando você a lê, você está lendo a revelação de Deus para a humanidade. Eu acho que um dos autores que melhor trabalha isso é o Francis Schaeffer, porque ele insiste muito nisso, na Bíblia, como essa revelação escrita de Deus. Né? Então, é um norte, é uma orientação que Deus deu. Então, hoje a gente encontra muitas pessoas que, o que você acha sobre isso? Eu acho, eu penso, mas na minha opinião, não é assim que funcionam as coisas. Nós estamos falando de verdades, né? Nós estamos falando de verdades que têm valor eterno. Então é importante saber o que Deus revelou a respeito disso. Eu até fazia assim quando ia evangelizar nas ruas, eu falava assim, vem cá, você sabe o que acontece depois da morte? Aí a pessoa, não sei. Eu falei, e ninguém sabe? Ele falou assim, Deus sabe. Eu falei, mas ele sabe, mas ele não conta para ninguém? Então assim, para a pessoa entender que uma revelação bíblica, diante da natureza de Deus, ela tem uma necessidade. Deus é um Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, e entre essa imagem e semelhança existe a capacidade de se comunicar. Então, esse é um Deus que comunica, né? E qual a melhor maneira de Deus se comunicar conosco, Deus se comunicar com você, senão através da palavra escrita, que atravessou séculos aí, resistiu a toda oposição e hoje continua, com todas as oposições, continua tendo milhões de pessoas que amam, seguem e Mas obedecem. sabe o que é também curioso, Ignaldo? E você em casa sabe disso. O ateu, o cético, aquele que não crê na existência de Deus, parece até fazer sentido ele não crer na Bíblia como um livro inspirado como palavra de Deus. Logo, se Deus não existe, logo a Bíblia não é a palavra de Deus, porque não existe Deus para que tenha falado através de pessoas, escrito uma literatura. Agora, pessoas que creem em Deus, duvidarem que esse Deus, criador de todas as coisas, seja capaz de escrever um livro, parece-me uma grande contradição. Deus que cria os céus e a terra não é capaz de escrever um livro e esse livro ser a sua palavra, ser verdadeiro o suficiente? Assim, se existe um Deus, com certeza esse Deus se comunica. E se esse Deus se comunica, qual a dificuldade de você ter um livro que de alguma forma ele é a origem, né? Esse livro, aquilo que ele ensina vem dele, do coração dele para o homem. Vamos falar assim, é inevitável que isso inevitável. E é lógico também crer nessa linha de raciocínio. Um Deus existente existe, esse Deus é amoroso, ele é um Deus de verdade e ele deseja comunicar sua vontade com o homem. Por qual meio ele comunica a sua verdade? Bem, através de um escrito, através de uma mensagem escrita. Não através de anjos que escreveram, mas de seres humanos. É até mais lógico, porque você vai querer um livro escrito por Deus, o quê? As tábuas da lei? Escrita com o próprio dedo de Deus? Nós não creríamos também. Então Deus usa o próprio homem para escrever a sua palavra. Esse é um assunto bem interessante, nós vamos aprofundar essa questão no próximo bloco. Você está assistindo o programa Resposta Fiel. Apoio Cultural. Você gosta de estudar teologia? Você gosta de estudar a palavra de Deus? Então presta bem atenção no recado que eu tenho para você. Eu quero apresentar uma obra que é lançamento da Vono Publicações, a Enciclopédia de Estudos de Teologia. Você não pode deixar de ter essa obra em sua casa. Você precisa ter essa obra em sua casa. É isso mesmo, você precisa ter essa obra em sua casa. Ela é única, ela é exclusiva. Sabe por quê? Dentro desse material, você tem toda a grade curricular de uma faculdade teológica, de um curso teológico, é isso mesmo. São mais de 40 assuntos, mais de 40 matérias dentro dessa enciclopédia. São mais de 3.000 páginas
de conteúdo riquíssimo para você. São 3 volumes, volume 1, volume 2 e volume 3. Então, pegue papel e caneta, anote o nosso telefone, ou melhor, corra por telefone agora e ligue já para a Central de Vendas e adquira a Enciclopédia de Estudos de Teologia. Promoção de lançamento para o programa Resposta Fiel. Ligue agora, Enciclopédia de Estudos de Teologia, um lançamento da Vono Publicações. Voltamos a apresentar programa Resposta Fiel. Estamos de volta então com o programa Resposta Fiel e continuando aqui, professor, esse assunto a respeito de inerrância. O programa Resposta Fiel terá em outras edições abordando essa questão. Nós vamos aqui apenas fazer uma introdução do tema que pode ser pauta de muitos outros programas, né? Mas, como colocamos aqui no primeiro bloco, entender que Deus fala e que esse livro é a palavra de Deus é fundamental para a edificação da nossa fé. Até esses dias corre aí na boca pequena, nos vídeos de internet, um camarada aí que anda lançando dúvida a respeito da fé. O trabalho dele é focar e lançar dúvida a respeito da fé cristã. Eu não sei a quem ele está servindo e qual o propósito, porque eu acredito que ele não é tão tolo em acreditar no que ele está ensinando, né? Questões já respondidas suficientemente pela apologética e pela teologia cristã, e nós traremos, inclusive, aqui neste programa, a resposta a essas objeções que está correndo aí nas redes sociais. Mas o que seria inerrância, por exemplo, e inspiração? São 2 termos teológicos que ensinam muito em relação a essa questão. É importante a gente entender, porque as pessoas às vezes falam assim, a Bíblia ela é inspirada por Deus. Aí diz, não, mas foi o homem que escreveu. Sim, foram autores humanos. E até aí já é um milagre, que a gente sabe, são mais de 40 autores humanos que a Bíblia tem. Só que esses 40 autores, você olha e você não pensa que você tem 66 livros, você pensa que você tem um só. Então isso já é um milagre. Mas esses homens... A coerência, a coerência, dos escritores. A coerência dos escritores, a harmonia entre eles, entre as ideias. Só que esses homens foram inspirados por Deus, de modo a livrá-los de qualquer erro nos assuntos que eles estavam se referindo àquilo que eles estavam registrando. Quando nós falamos livrá-los de qualquer erro, não apenas erros das verdades espirituais que nós temos, mas das verdades históricas, culturais, geográficas. E é uma prova disso, até aqui apontando um exemplo aqui, que esse aqui é um modelo, né, dos manuscritos lá de Qumran, do Mar Morto, que foi descoberto aí em década de 50, né, 40, 50, do século 20, e que acharam-se manuscritos antigos, que quando comparado com os mais novos, você via que não houve nenhuma mudança significativa. Ou seja, as traduções que estavam sendo feitas ao longo dos anos, dos séculos, elas eram confiáveis. Então, de uma maneira geral, do que se possa esperar de uma tradução, a nossa Bíblia ela é sim confiável e podemos tê-la como inerrante. Você vai ter detalhes pequenos, se perdendo aí, mas detalhes muitas vezes que não são significativos para o todo que ela revela, né? É tanto que você cita aqui, nós estamos aqui no Museu da Bíblia, a Casa da Bíblia, né, com muitas obras importantes. E aqui está uma réplica mesmo dos vasos encontrados ali em Qumran, com esses pergaminhos, né, esses manuscritos antigos, e é considerado por muitos arqueólogos, mesmo não cristãos, como o maior achado arqueológico de todos os tempos, que mostrou a fidelidade que os escribas compilavam ou copiavam os textos sagrados, né? Isso, Deus deixou esse exemplo histórico de que nós podemos confiar que a Bíblia não foi mudada ao sabor do vento, né? Até porque era um livro sagrado, eles não iam mexer de qualquer maneira. E há o cuidado deles com essa questão, né? Depois a gente vai trazer mais essas curiosidades. O interessante, professor, que o próprio Jesus, ele cria na palavra de Deus. No tempo de Jesus, a palavra de Deus era o Antigo Testamento. A lei, os profetas, né? O Cristo, Filho de Deus, testemunha viva de Deus aqui na terra, o Verbo encarnado,
ele faz referência aos textos, às histórias. Jesus cita, eu trago até aqui uma relação, ele cita Jonas e o peixe, a historicidade de Isaías, ele conta a história de Daniel, ele faz referência a Abel, Zacarias, a Davi, a Moisés, Adão, a Eva. Todos esses fatos do Antigo Testamento, Jesus faz referência como sendo fatos reais. Que melhor testemunho nós precisamos do que o do Senhor Jesus? E até aqui pegando um exemplo assim, bem prático. Quando se começou a contestar a Bíblia no Ocidente, apareceu o nome de um povo lá que no Antigo Testamento, que eram os hititas. E aí eles diziam assim, não, esses hititas a gente não acha referência a eles em lugar nenhum. Então a Bíblia inventou esse povo. Daqui a pouco, a Bíblia fala inclusive que os hititas guerrearam contra os egípcios. Aí fala, tá vendo? Quem é que vai... absurdo, né? Um povo, o império como egípcio. Aí tá, hoje, inclusive existe um livro chamado O Segredo dos Hititas, de C.W. Serang, um arqueólogo. E ele fala que antes da Bíblia ninguém falava desse povo, até que se começou a escavar e se descobriu que eles foram um povo tão grande, tão poderoso quanto os egípcios. Ou seja, mesmo quando se refere historicamente, a Bíblia ela é fiel, ela corresponde aos fatos e às realidades que a cercam. Né? Glória a Deus por isso. Esse é o seu programa Resposta Fiel. Nós voltamos em alguns segundos com um bloco de conclusão deste programa. Você está assistindo o programa Resposta Fiel. Eu tenho um recado especial para você que quer aprender mais da Palavra de Deus. Quer estudar teologia, sempre sonhou estudar teologia, mas não tem tempo para frequentar a sala de aula? Então eu falo da FAETEB, Faculdade de Ensino Teológico do Brasil. A nossa faculdade você vai estudar em casa, à distância, não precisa frequentar a sala de aula. Eu quero falar de um dos nossos cursos que é o Bacharel em Teologia à Distância. Material didático exclusivo do aluno, são 12 livros que você recebe em sua casa, apenas ligando agora, basta apenas ligar agora para o telefone que aparece em seu vídeo, fazendo a sua matrícula, você recebe o material didático em casa e começa a estudar. Então não perca tempo, faça já a sua matrícula no melhor curso de Teologia à Distância do Brasil, Faculdade de Ensino Teológico do Brasil, FAETEB, e eu tenho uma promoção especial para você que ligar agora para a nossa central de matrículas. Fez a sua matrícula no curso Bacharel em Teologia à Distância? Eu vou dar de presente para você, sabe o quê? Um tablet de 7 polegadas, é isso mesmo, um tablet de 7 polegadas. Ligou, fez a sua matrícula no curso Bacharel em Teologia à Distância, ganha um tablet de 7 polegadas, mas tem que ligar agora. Lembrando, não paga a taxa de matrícula, não paga a taxa de entrega e recebe o seu material em casa. Ligue agora, FAETEB, Faculdade de Ensino Teológico do Brasil. Voltamos a apresentar programa Resposta Fiel. Nesse encerramento do último bloco, nós queremos terminar lembrando, por exemplo, de alguma contradição, ou a chamada aparente contradição, né? A teologia lida muito com isso. Apologética, então, a apologética né? lida muito com isso, né? Textos que parecem conflitantes e que de repente você traz uma explicação plausível para aquela aparente contradição. Eu cito, por exemplo, professor, Números capítulo 25, versículo 9, o relato ali da praga que veio sobre o povo em Baal-Peor. Moisés, ele faz menção a 24 mil mortos. Né? Parece haver uma contradição com Paulo, que capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 8, fala de um número diferente, fala de 23 mil. Aí a pessoa, o cético, pega isso e fala, tá vendo? Olha, Deus não pode ter escrito um livro com erro. É 24 ou é 23? Esse tipo de coisa tem sido semeada pelas seitas, pelos céticos de modo geral, e minado a fé de muitos crentes. Uma coisa simples. Uma coisa simples. Outro texto de Gênesis, capítulo, algumas aparentes contradições ou conflitos no relato da criação. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 11, fala de todas as plantas terem sido criadas. Aí você vai lá para o capítulo 2 de Gênesis, versículo 5, a impressão que fica é que não existiam plantas ainda. Como harmonizar essas questões, né? É uma coisa que a gente lida no dia a dia, né, da fé cristã. É um desafio e que, ao mesmo tempo, para nós que estamos acostumados lá com a Bíblia,
são simples, são coisas até simples. E aí nós temos que, antes de até focar, a gente pensar, imagine a dificuldade de Deus comunicar com o homem, suas verdades, né? Deus falar a linguagem do homem. Por isso que, inclusive, a Bíblia ela usa muita metáfora, porque tem coisa que não dá nem para descrever. Eu gosto quando Jesus fala assim para Nicodemos: se eu estou falando das coisas terrestres e você não me entende, imagine se eu for falar das celestiais, né? E João, quando vai falar de Apocalipse, ele fala assim: e o que eu vi era semelhante, o que eu vi era como, o que eu vi era parecido. Por quê? Porque não tinha algo para comparar aqui na Terra. Então usa metáfora. E aí dentro disso você imagina um livro Gênesis, escrito há 3.500 anos atrás, para uma outra cultura, para um outro povo, de uma outra forma, imagine para chegar até nós. E aí a gente, por exemplo, Gênesis 1:2, aí tem inclusive aqueles que dizem que são autores diferentes, né? Porque essa é uma, porque fala da criação das plantas no primeiro, e no segundo dá a entender que não tinha planta. Outros falam o seguinte, que lá no 1 diz que Deus criou homem e mulher, mas no 2 já fala que não, Deus criou o homem, que aí é que ele vai criar, depois é que ele cria a mulher. E aí é uma coisa tão simples. Em uma ele deu as linhas gerais, e na outra ele foi dando os detalhes. O detalhamento, né, da questão. É tão simples. Ele criou as plantas de uma maneira geral, no 2 ele vai criar o jardim, onde vai colocar o homem com plantas cultiváveis. No 1 ele cria a ideia geral, criou o ser humano, no 2 vai detalhar como foi a criação do homem e da mulher. É um resumão, né, de tudo que ele faz. Depois se repete no 2. Detalhes. Coisa simples para quem estuda teologia, quem estuda, tem habilidade com essas questões, resolve facilmente, mas isso cai na mão de um sectário, que é apresentado no portão da sua casa por um cético. Aí te pega de surpresa, você já começa a duvidar que a palavra de Deus é inerrante. Ou até, muitas revistas hoje seculares, elas se apossam disso, né? E vão. E essas revistas, elas vão formando a mentalidade das pessoas. Aí, porque é importante você saber responder. Quer ver uma que eu acho interessante também? A gente até entender a linguagem bíblica. Muitos querem que a Bíblia fale a linguagem do século XXI. Ela não vai falar a linguagem do século XXI, vai falar a linguagem da sua época, para a sua época. Então, em Levítico, que fala dos animais que eram proibidos comer. Aí está lá, o tipo de ave que não se podia comer. Aí tinha um morcego. Aí um cético hoje, ele não, mas morcego não é ave. Ó. A Bíblia falou que é ave, mas não é ave. Na verdade, quando você vai ver a ideia bíblica da palavra, é seres alados. E o morcego um ser alado. Agora, a classificação essa classificação que a gente tem hoje, mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes, essa classificação é a classificação aí recente, relativamente recente. Você quer que a Bíblia vá falar, não, ele é da classe dos mamíferos, dos quirópteros. Não vai falar linguagem assim, não adianta querer isso. Não é um livro de ciência. Não é um livro de ciência. Ela não conta, se ela dissesse que o morcego era um bicho que nadava, aí a gente podia dizer, aí seria complicado. Faltou muito ainda para se discutir. Falar. Mas obrigado pela sua participação. Bom, poderia dar o site de contato também. O professor Aguinaldo recebe convites para ministrar em igrejas, seminários, palestras. Agradeço mais uma vez, acho que tem sido muito bom a sua audiência. E você pode entrar lá, missãoatenas.com.br, pode entrar no meu Facebook também, é só procurar Aguinaldo Hélio, que não deve ter muitos por aí, e aí nós vamos conversar. Né? Também o site do próprio programa, respostafiel.com.br, ali a ficha do nosso convidado, até com meios de contato com ele. Você também, eu quero pedir a sua ajuda para divulgar esse projeto, através das redes sociais, a página nossa no Facebook, que é a maior rede social do mundo, facebook.com/respostafiel. Compartilhe, divulgue, curta ali a nossa página para aumentar a nossa visualização. Também o canal no YouTube também, youtube.com/TV Resposta Fiel. Ali é o nosso canal, você pode se inscrever nele e receber as últimas atualizações, ok? Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, uma ótima noite, em nome de Jesus.